quando eu chego num quarto, eu vejo um homem pegando fogo. Um homem em desespero cantando e pegando fogo. E do lado dele eu via um demônio. Amados e queridos irmãos, a paz de Deus com todos, mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora nesse canal, eu já vou te pedir, se inscreva no canal ativando o sininho, já taca o dedo no joinha aí para esse vídeo. Meus amados e queridos, chegamos a 26 mil inscritos, graças a todos vocês que estão compartilhando nossos vídeos e também graças ao nosso Deus que está nos céus. Meus amados, Deus abençoe a todos vocês que são novo inscrito aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer a vocês algo impressionante. Uma revelação que um irmão veio a contar essa semana que se passou aqui na internet. E me levou a entrar dentro desta casa. Eu achava admirada aquela casa bonita por fora, linda. E quando o Senhor me conduziu a entrar por dentro dessa casa, eu vi dentro desta casa. E esta casa, irmãos, quando eu entrava por dentro, ela era muito feia por dentro. E eu via poeiras por dentro daquela casa. Era muita teia de aranha, muita poeira. E quando eu fui observando por dentro da casa, eu senti um cheiro de podridão por dentro daquela casa. Tava tudo fora do lugar por dentro daquela casa, tudo bagunçado, tudo revirado. E eu senti aquele odor de podridão, né? E eu escutava, rapidamente eu escutei um cântico vindo por dentro daquela casa. E saiu um cântico, né? A qual eu não conseguia discernir quem era que estava cantando essa canção, né? Não me lembro a canção, mas tinha uma pessoa cantando esta música. Eu fui, né? O Espírito Santo me conduziu a ir de encontro a esta pessoa que estava cantando, né? E cada vez que eu chegava mais perto desse som, dessa pessoa cantando, o fogo começava a queimar por dentro da casa, saindo das paredes, saindo debaixo da casa, né? E o fogo não me queimava, e eu flutuava por dentro da casa, e o Senhor ia me conduzindo através desse som, desse cântico. E quando eu chego num quarto, eu vejo um homem pegando fogo. Um homem em desespero cantando e pegando fogo, né? E do lado dele eu via um demônio. E eu falava: Senhor, quem é este homem que está cantando essa música e está queimando e pegando fogo? E eu escutei a voz do Espírito Santo que dizia assim para mim: este homem que tu vês és Lázaro. E quando o Espírito Santo disse isso para mim, eu fiquei pensando assim: esse Lázaro que o Senhor está dizendo é o que está na Bíblia, o rico e o Lázaro? E o Espírito Santo disse para mim desse jeito: não é este homem que eu estou falando da Bíblia, e sim o cantor Lázaro. Este homem que tu estás vendo é o cantor Lázaro. E eu começava a me desesperar vendo aquela cena. Eu falei: Jesus, eu não acredito que ele está se queimando. E aquele fogo queimava ele. E o Senhor dizia para mim, né, que era o cantor Lázaro. E eu entrava em desespero quando eu escutava o grito dele. E cada vez que ele cantava, aquele demônio do lado dele torturava ele, botando
tapuru, botando aqueles vermes na boca dele e fazendo ele engolir. E aqueles demônios falavam assim. Aquele demônio falava assim, torturando ele: cante mais, eu quero ouvir o som que sai da sua voz. Cante, cante mais alto. E ele falava em voz de uma voz, aquele demônio falava aquela voz, irmãos, mas falava num tom de risada. Ele falava, mas na mesma hora ele ria do Lázaro pegando fogo. E eu falava: Senhor, eu não quero ver mais isso, me tira daqui, sabe, irmão? Eu entrava em desespero. E o Senhor falava assim para mim: tu precisa ver para tu contar isso para o meu povo, para a minha igreja. E aqueles demônios falavam, aquele demônio grande, né? Falava para ele cantar mais alto e começava a debochar do cantor Lázaro. E ele em desespero, querendo sair daquele lugar. E ele falava para o Senhor, né? Dizendo que eu servi o Senhor há muitos anos, eu entreguei a minha vida a Ti, Senhor. Por que eu vim parar aqui? E eu perguntava para o Senhor: Senhor, por que o cantor Lázaro veio para este lugar? E o Senhor dizia para mim: por causa de 2 pecados, meu filho. E eu falei: Jesus, quais são os 2 pecados que ele cometeu para ele estar aqui? E o Espírito Santo dizia: o primeiro pecado foi a política. Eu escolhi ele para ser um adorador, para levar a minha palavra através do louvor. E ele deu ouvido à política por causa de outras pessoas que influenciou a mente dele. E eu falei: Senhor, e o segundo pecado que fez ele estar aqui nesse lugar? E o Senhor dizia: o segundo pecado que fez ele vir a este lugar foi dele ter assinado um contrato com a gravadora maçônica. E o Senhor dizia o nome da gravadora: Sony Music. E o Senhor dizia para mim que aquela casa que eu via, o Senhor dizia, são os cantores gospels e os pregadores gospels e os que dizem que servem a Ele aqui na terra. Estão bonitos por fora, mas por dentro estão podres diante de mim. O Senhor dizia isso para mim. E eu falava: Senhor, eu não quero mais ver essa cena mais. Eu não quero, me tira daqui. E o Senhor falou assim: observa o que esse demônio vai falar. E o demônio falava para mim, né? Falava para mim ouvir, falando para Lázaro, que estava queimando naquele fogo. E o demônio falava assim: foi eu que coloquei esse ritmo para você tocar as músicas para mim. E quando eu escutava esse demônio falar isso, eu falava para o Senhor: Senhor, que ritmo de música que ele está dizendo? Que ritmo de música que esse demônio está dizendo para o Lázaro? O Senhor dizia para mim: é o ritmo do atabaque. Os atabaque, Satanás colocou nas músicas dele. O mesmo ritmo que toca em candomblé, o Senhor dizia isso para mim. Satanás usou esse instrumento para tocar nas músicas dele. E aí, meus amados irmãos, eu falei: Senhor, me tira daqui, Senhor. Eu não quero ver mais essa cena, porque os gritos dele, irmão, doía na minha alma. E ele gritando desesperado, e aquele demônio falava para ele: cante mais alto.
E cada vez que ele cantava, ele botava aquelas coisas, aqueles tapuru, aquelas coisas imundas, aqueles vermes, e botava para ele comer. E o Senhor dizia para mim, esse é uma das torturas que ele está passando aqui no inferno. E eu falei, Jesus, por que o Senhor está me mostrando isso? E o Senhor dizia para mim, assim como eu te mostrei aquela cantora, e assim como eu estou te mostrando este também, muitos dos cantores gospel e dos pregadores gospel, a maioria tem contrato assinado com gravadoras maçônicas. O Senhor dizia isso para mim. E o Senhor dizia para mim, se eles não se arrependerem e não desfazerem estes pactos de contratos com gravadoras e editoras gospel, e não se arrependerem, o céu quem vai para o inferno. É Jesus que revela quem foi para o céu, quem foi para o inferno. É muito complicado. É muito complicado. Porque nós sabemos que ainda ninguém foi condenado. Nós sabemos que somente haverá julgamento no juízo final. Então por isso nós não devemos acreditar em tudo que nós ouvimos. Porque muitos dizem ter tido revelação e às vezes é fruto da imaginação. Às vezes é algo que não é real e vem trazer transtorno e vem trazer bastante confusão na mente das pessoas. Nós devemos estar atentos àquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós sabemos que só haverá condenação através do juízo. Ninguém foi condenado ainda. Então essa profecia, esse arrebatamento, isso que ele viu, pode ser fruto da imaginação. Não estou julgando. Pode ser que ele tenha tido um sonho, alguma coisa do tipo. Mas eu acredito, na minha opinião, que isso não é verdade. Que isso não é uma coisa que é real. Que ele realmente foi arrebatado até esse lugar e viu o irmão Lázaro lá. Se você tem uma opinião contrária dessa, deixa aí nos comentários. Mas se você concorda comigo, se você concorda que ninguém foi condenado, você comenta aí embaixo também no comentário desse vídeo. E nós devemos abrir os nossos olhos e estar atento, porque na época que estamos vivendo, existe muitas falsas profecias. Pessoas que se dizem profeta, pessoas que se dizem ter revelações, ter visões, por final, são grandes mentiras. Nós devemos ficar atento a tudo que está escrito neste livro aqui, ó. Neste livro. O que passar disso? Como está escrito na palavra, aquele que aumentar um tio ou tirar uma vírgula deste livro sagrado, que seja anátema, ou seja, que seja amaldiçoado. Então devemos ter cuidado com falsas revelações, com falsas profecias, com coisas que não vai agregar, mas sim trazer confusão na mente das pessoas. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do testemunho de conversão do irmão Lázaro, e se você concordou com a minha opinião, você já deixa o teu joinha. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, ativando o sininho. É um prazer enorme ter você junto comigo aqui. Vamos chegar a 30 mil, vamos chegar a 40, 50, e temos certeza que tudo aquilo que nós trazemos nesse canal é para aumentar um pouquinho a tua fé, para aumentar um pouquinho a tua esperança, e que também possa agregar na tua vida,
que nós possamos abrir os nossos olhos e discernir aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Deus abençoe você e a tua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.